Eu sempre gostei daquele jogo Free Fire. Era uma forma que eu tinha de passar o meu tempo, de me entreter. Por quê? Porque eu sempre fui uma menina muito retraída. Eu nunca tive facilidade em fazer amizades, em das pessoas gostarem de mim, de conversar durante um grupo, de interagir com as pessoas, de ser simpática, de sorrir. Então eu era bem complexa, até mesmo pela minha criação, pela dificuldade que meu pai e minha mãe tinham de conversar comigo. O relacionamento dentro de casa nunca foi tão legal. Então eu sempre tava ali jogando. Até que eu fiz uma amiga virtual no jogo. E nós começamos a ficar bem próximas. E quando nós íamos conversando, eu acabei me identificando com ela. Nós nos identificamos e ela tinha uma vida muito parecida com a minha. E ela, quando ela falava que ela tinha muita dificuldade de fazer amizade e tal, a gente se encontrava, né, por parecer tanto. E do Free Fire, nós acabamos fazendo amizade no WhatsApp. E a gente foi ficando muito próxima, muito próxima. E quando eu vi, ela era minha única e melhor amiga. Só que eu sempre tive dificuldade de me abrir como pessoa, né? Então, acabava que eu gostava muito dela, mas eu nunca cheguei a falar isso pra ela. E ela também sempre deixava claro que eu era a melhor amiga dela e tal. Eu falava também que ela era minha best, mas ficava nisso. E todos os dias a gente se falava um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tinha, às vezes, briga com os meus pais em casa e eu contava tudo pra ela, eu chorava. E ela também me ligava por chamada de vídeo pra me contar os problemas que ela tava passando dentro de casa, as dificuldades. Tudo muito parecido, sabe? Às vezes ela tinha umas pessoas da escola que não gostavam muito dela. Então, ela sempre recorria a mim, eu sempre recorria a ela. Então, a gente sempre foi o suporte uma da outra. E essa amizade sempre foi virtual por a gente nunca ter se visto pessoalmente. Só que depois de 2 anos, 2 anos é muito tempo, que a gente, no aniversário uma da outra, fazia textões e uma pra outra a gente postava foto uma da outra no status, porque a gente não tinha foto juntas, mas a gente tinha um sonho. E o nosso sonho era se conhecer e fazer aqueles vídeos de melhores amigas quando se encontram, que pulam um no colo da outra, e a gente sempre ria com essas brincadeiras. Até que ela conheceu um garoto no Free Fire também, que começou a namorar com ele. Só que também era namoro virtual, assim como ela era minha amiga virtual, ela também namorava virtual. E ela gostava muito desse garoto, fazia muito bem pra ela, e eu também gostava desse garoto. Só que ninguém sabia de nada disso, entendeu? E nessa época eu até conheci uma prima dela, que às vezes ia pra casa dela, sabe? E aí eu conheci a prima dela, e a gente também pegou meio que uma amizade. E o que que acontece? Quando aconteceu um dia, eu acordei com ela falando assim que ela não ia poder mais falar comigo. E eu fiquei desesperada. Eu falei, como assim você não pode mais falar comigo? Ela falou, meus pais descobriram que eu tô namorando virtualmente e me proibiu de usar meu celular pra eu não ter contato com o garoto e automaticamente eu não vou ter contato com você, porque eles estão me tirando o telefone. Eu só posso ficar meia hora depois da aula com o telefone. Então eu não vou poder mais continuar tendo o mesmo vínculo. E eu já tô te avisando, porque se eu sumir foi por isso. E eu entrei em desespero, sabe? Eu fiquei muito magoada. E então eu falava com ela pouquíssimo. E isso foi me causando muita dor, porque eu gostava muito dela. E só ali eu percebi o quanto eu gostava dela e o quanto ela fazia diferença na minha vida, sabe? E aí, quando passaram 3 meses depois dela falando super pouco comigo, de eu sentindo muita falta e acabava que eu não conseguia fazer amizade com mais ninguém como era com ela. Ela realmente supriu muita coisa dentro de mim. Ela me avisou que os pais dela iam se mudar para os Estados Unidos e que ela iria junto. Então seria mais difícil ainda da gente se ver, da gente realizar o nosso sonho, sabe? E com certeza isso estava abalando nós duas e a gente chorava muito. E a mãe dela falava que ela era louca de ter esse sentimento por uma pessoa que ela não conhecia, que era eu. Mas ela não me conhecia pessoalmente, ela me conhecia por vídeo, por ligação, por WhatsApp, pela proximidade, pelas coisas que eu falava pra ela quando ela precisava de ouvir, pelas coisas que ela me falava quando eu precisava de ouvir. E quando ela foi embora pros Estados Unidos, aí eu perdi completamente o contato dela, porque ela trocou de número, ela nunca mais entrou na sala do Free Fire que a gente jogava, e dificultou muito, e eu chorava muito, sofria muito. E quando passou um tempinho, foi questão de semanas, ela sofreu um acidente nos Estados Unidos com o pai dela e os dois vieram a óbito, os dois morreram e a mãe dela ficou sozinha. Só que eu só fiquei sabendo disso porque a prima dela me ligou chorando, perguntando se eu tinha ficado sabendo do que tinha acontecido. E eu perguntei o quê e ela me contou. E eu entrei em desespero, sabe? Porque
Foi muito triste a forma com a qual eu nunca consegui falar pra ela o quanto eu amava ela, o quanto ela era importante pra mim, o quanto eu dependia dela, assim, aquele negócio de depender emocionalmente. Mas era saudável, não era de forma tóxica. Era algo bom, era algo legal, era algo que acrescentava na minha vida. E eu sofri muito por nunca ter conseguido falar pra ela eu te amo. Depois eu fiz uma análise e percebi que muitas das vezes os meus pais nunca falam pra mim que me amam. Eu não tenho o hábito de ouvir isso dentro de casa, exatamente por isso que eu não tenho o hábito de falar isso pras pessoas. E eu nunca demonstrei isso pra ela como eu deveria ter demonstrado. Às vezes eu fico chateada, eu cheguei a escrever uma carta gigantesca pra ela pra poder soltar todo o sentimento que eu tinha por ela dentro de mim, e isso me trouxe um alívio. E eu deixo essa carta bem guardadinha. E o que eu tiro disso é que com certeza eu quero ser mais aberta, eu quero conhecer outras pessoas, fazer outras amizades e deixar sempre claro o quanto eu gosto daquela pessoa, o quão diferente aquela pessoa é na minha vida, qual que é o diferencial, o que que eu aprendo com ela, sabe? Tá sempre deixando aberto, sabe? Agradecendo as pessoas pelas pessoas estarem na minha vida e falar, ai, obrigada por estar conversando comigo, eu tenho um carinho imenso por você, por isso, por aquilo, eu quero ser mais aberta. Então, se você tem uma melhor amiga, se você tem uma pessoa que você gosta, por mais que você não tenha o hábito de falar o quanto você gosta ou que você ama essa pessoa, vai, fala pra ela, abraça, beija, agradece pela amizade, esteja sempre reconhecendo o amor e o carinho que você recebe pra você também ter esse reconhecimento e não deixar a pessoa partir como a minha amiga se foi, sem saber realmente o que tinha de importante de outras pessoas que sentiam por ela. Oi, My Cats, tudo bem? Infelizmente, essa menininha veio realmente ao óbito e a amiga dela passou por todo esse processo, mas deixou um aprendizado muito grande, porque é importante a gente estar sempre falando para as pessoas a importância que elas têm na nossa vida, sabe? E o tanto que essas pessoas somam com a gente e que acrescentam na nossa vida. Então, às vezes tem uma pessoa aí que tá fazendo de tudo para te ver feliz, que te manda mensagem, que se importa com você e você deixa de falar para essa pessoa o tanto que ela te faz diferença na sua vida. Às vezes por orgulho, às vezes porque você não tem o hábito de falar. Então, é legal a gente conseguir moldar isso na gente e começar a agradecer mais pelas pessoas que tem na nossa vida e sem esperar isso de volta, entendeu? Porque querendo ou não, a gente colhe o que a gente planta, uma hora ou outra vão ter pessoas também que vão agradecer de ter você na vida delas. E então faça isso, que eu vou mandar uma mensagem agora para os meus melhores amigos agradecendo o quanto elas são importantes para mim. E se você já passou por alguma história de perder uma amiga ou perder alguém que você ama muito, deixe nos comentários ou me manda a sua história para trazer aqui no canal. Deixe nos comentários o que você acha desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.